na academia. Vamos pensar aí, vamos fazer uma analogia com exercício, com treino, né? Que eu vou começar na academia. Quando você começa, ou todos os dias, né, o tempo todo o período que você faz isso, ou quando, por exemplo, você deu um tempo e depois você recomeça a academia, você tem a mesma performance? Você tem o mesmo desempenho? Provavelmente quem faz algum exercício físico, tô pegando a academia aqui como exemplo, mas pode ser outra coisa, percebe que o resultado desse exercício, ele vem com o tempo, entende? Ele não acontece do dia pra noite. Eu não vou na academia agora, hoje, vou ficar lá com o corpo que eu quero lá, esbelta ou saudável o suficiente, se eu vou na academia, por exemplo, por questões fisiológicas até, né? Colesterol alto ou blá, blá, blá. Isso não vai acontecer num dia. Fazer esses exercícios, muitos deles que eu até proponho para vocês aqui, visualizações, meditações voltadas para mamãe, por exemplo, para o papai, para o relacionamento de casal, para a sua criança interior, é algo que você precisa estar disposta a fazer por um período que você talvez vai determinar ou vai perceber com o tempo que está trazendo efeito. Entende? E isso não é uma coisa que, tipo assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Vai acontecer uma vez que você fizer, da noite pro dia. Até porque existem contextos como dessa pessoa, né? Que trouxe, dessa cliente, dessa mulher, que trouxe esse contexto que ela tá vivendo aqui, de liberação, vamos falar assim, desse parceiro, que ela está fazendo o exercício, que ela fez o exercício aos prantos, né? É difícil fazer esses movimentos na alma de forma genuína. Funciona ou não funciona? É a pergunta dela, né? No final das contas lá. Funciona sim, minha querida, funciona. Mas talvez, no seu caso, por esse contexto, por essa dificuldade real que você está trazendo de fechar esse ciclo, você vai ter que fazer isso algumas vezes. Entende? Mas funciona assim. Por quê? Porque nós nos dividimos, né, em muitas faces, vamos dizer assim, de nós mesmas. Então, às vezes, o nosso mental, por exemplo, sabe que a gente precisa fechar um ciclo. Sabe que aquilo ali acabou, como por exemplo, vamos trazer um contexto aí, a pessoa terminou comigo, a outra terminou. Não há nem como eu fazer alguma coisa sobre isso. Entende? Eu vou ter que trabalhar realmente a liberação até pela aceitação de um contexto que está sendo imposto a mim. Eu não tenho outro recurso, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Significa dizer que na prática, na hora de eu fazer isso, né? Talvez o meu mental tá muito aberto, tá muito consciente para que eu faça esse processo. Mas a minha alma ainda não. Ela, obviamente, deve estar bastante vinculada, por exemplo, nesse contexto dessa pessoa que trouxe a pergunta, com esse relacionamento, com esse alguém, e esteja sendo realmente difícil de liberar. Olha, pessoal, eu falo com vocês aqui, né, que relacionamentos de troca, né, vamos lá, relacionamentos afetivos, por exemplo, relacionamentos de casal, relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, né, aqueles relacionamentos até de cunho pessoal que nós temos, sei lá, com o vizinho, com o síndico do nosso prédio e tudo mais, tudo isso são relacionamentos de troca. São relacionamentos de liberdade. Então, já mentalmente, se você concorda com o que eu estou trazendo para vocês através da sabedoria das constelações familiares, né? Ou seja, as trocas, é a terceira lei. Esses relacionamentos são relacionamentos de troca, eles são relacionamentos entre iguais, entre pessoas que são livres para firmar um contrato entre si, firmar uma relação entre si e soltar. O que é diferente da ordem, que é os pais. Os pais não podem decidir que não são meus pais. Entende? Eles podem não se postar como pais. Isso é um ponto. Mas eles não podem decidir que não são pais. Entende? Daquilo ali não é uma escolha para eles, nem para nós filhos. Entende? No oposto disso aí, né? Então são relações de liberdade, vamos dizer assim, né? Mas mesmo que seja mentalmente faça sentido para mim que são relações de liberdade, por que é tão difícil para mim soltar? Entende? Por que eu ajo, né? Por que eu sinto na realidade como se fosse alguém insubstituível? Algo que é como se estivesse tirando ele das minhas entranhas, sabe? Quase que um filho mesmo, né? Quando eu preciso romper, por exemplo, um relacionamento de casal. Por óbvio, né? Que entram questões lá da minha alma, ligada com emaranhamentos, com dinâmicas sistêmicas que eu posso estar vivendo com meu papai, com a minha mamãe, com o relacionamento de casal deles, com outros relacionamentos que eu vivi com outros homens, outros parceiros, enfim, né? Antes desse,
que eu estou fazendo o trabalho agora, tudo isso impacta. Então, é como se eu estivesse dizendo que são muitas faces de você para você convencer que precisa encerrar. Entende? Então, a mulher, a pessoa dessa pergunta, que primeiramente se propôs, né, a ir lá e fazer o exercício, talvez seja a face mais mental dela. Entende? Mas a face da alma dela, por exemplo, né, que se conectou àquela dinâmica com essa postura que seja tão difícil agora dissolver, né, essa ainda não está muito convencida que chegou a hora de encerrar. Entende? Então essa vai chorar, essa vai fazer uma birra interna consigo, com esse contexto até que ela consiga soltar. Entende? Vai precisar de mais conhecimento, talvez, sensibilidades, contextos específicos para convencer esse outro nível, essa outra face dela, de que ela precisa encerrar esse ciclo. E tá tudo bem. Então vamos dizer que está funcionando, minha querida. Se você estiver praticando isso, está funcionando. Tá? O ato de se propor, a ação de se propor, fazer um movimento sistêmico, como por exemplo, né, uma liberação de um ex-parceiro, como é o contexto dessa pergunta aqui, em si, ele já é muito forte. Significa que aquela dinâmica, que aquela questão, ela já se elevou à luz, né? E tudo aquilo que se eleva à luz se esfacela, vai perdendo a força. Compreende? Então, se há algo que, por exemplo, me faz não conseguir fazer exercícios, ou ter uma dificuldade por fazer exercícios, a partir do momento que eu me proponho a exercitar, a fazer aquele treino, e lembre-se, não é tentar, é testar, é treinar diariamente, quem sabe, para que algo dê certo, entende? É o primeiro passo e um decisivo passo para que funcione, como é a pergunta. Compreende? Então, sim, está funcionando. Uma face de você, talvez uma criança, né? Uma criança ferida ali dentro, que identifica aquele relacionamento, né? De casal, naquela pessoa, naquele parceiro, por exemplo, um pai, alguém que te valide, alguém que te proteja, por exemplo, né? E que você estivesse vivendo uma dinâmica de ordem, muito embora fosse uma relação de troca, a criança que tá ali vai chorar por essa despedida, vai fazer uma birra, vai ter uma dificuldade cognitiva de fazer aquilo fazer sentido dentro dela. Porque nós não somos só quem nós somos agora. Entende? O nosso inconsciente, pessoal, isso é um fato, ele não conhece tempo ou espaço. Quando eu sinto algo, quando eu volto na minha infância, por exemplo, no processo de hipnose, de regressão, de alguma ferramenta dessa, né? Ou algo assim, ou mesmo um momento que acontece, eu passo num lugar e aquilo me leva para um lugar da infância, eu sinto como se fosse com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, como se fosse no passado, porque o meu inconsciente não conhece tempo ou espaço. Entende? Ele não sabe o que é isso. Entende? Então a sua criança tá aí, atuante como nunca, talvez nesse contexto. E ela ainda não está muito convencida desse exercício que a adulta que resolveu fazer está aberta a fazer. Então está funcionando, mas são camadas, entende? São processos internos muito profundos. Então, exercício sistêmico, meditação, visualização, essas coisas que eu falo aqui, que vocês talvez veem em outros canais, com o seu terapeuta e tudo mais, isso são exercícios. Se você quer um resultado, você vai precisar de constância, consistência, entende? Naquilo que você está se propondo, para que aquilo ali se materialize, vingue, funcione, dê certo, perpetue no tempo, como qualquer outra coisa, como uma dieta alimentar, por exemplo, como um exercício físico, ou coisas nesse sentido, como a educação das nossas crianças, né? Não adianta a gente falar talvez um dia, não adianta a gente falar um dia, ou 2, ou 3, ou uma semana. Às vezes demora bem mais do que isso, né? Pra fazer efeito. Vamos dizer assim, é os processos da vida, gente. É assim mesmo. Tá? Então, sim, minha linda, está funcionando. Você se abriu para isso, tá? Se abriu para isso e dá para perceber que realmente está difícil. Vá trabalhando cada vez mais o que esse relacionamento significa para você, tá? O que esse relacionamento se conecta a essa criança que talvez esteja ali fazendo realmente, resistindo, né? Uma birra, uma não consciência ainda sobre deixar ir algo que parece insubstituível para ela, tá bom?